Abra sua Bíblia no Evangelho de João. No capítulo 1, no versículo 23. Olha só, no dia 10 de maio vai estar entrando no ar o Instituto Sabedoria e Graça. É um instituto de teologia de 2 a 3 anos de ensinamento. A mensalidade é R$ 45 por mês. Olha, uma faculdade de teologia com R$ 45 por mês, gente. Quem é que faz teologia com R$ 45 por mês? Né? Então, nós já temos pessoas inscritas dos Estados Unidos, da França, da Espanha, do Japão. Então, você que quiser estudar teologia, aquela pré-inscrição de R$ 35 esgotou. Agora é os R$ 45 por mês. Estude teologia, aprenda. Teologia não ensina, não forma pastor. Teologia forma teólogo, forma pensador, forma quem quer ensinar. Escute o que eu vou te dizer. Toda pessoa que faz teologia está apto para ensinar teologia. Está apto para ensinar qualquer coisa sobre a Bíblia Sagrada. Então, dia 10 de maio está no ar o Instituto Sabedoria e Graça. As aulas todas estão sendo gravadas, está uma coisa mais tremenda, gente. E o bom das aulas é que você pode estudar em casa, na hora que você quiser, tá bom? João 1:23, eu quero falar sobre o perfeito conhecimento de Deus. Eu começo aqui uma série. Hoje eu vou falar sobre Deus. Escute bem. A graça, a famosa palavra graça, ela tem 5 doutrinas. A Bíblia Sagrada tem 10 doutrinas. Então você tem teologia, ou teos significa Deus, logoi, ou logia significa estudo. Teologia, cristologia, paracretologia, que é do Espírito Santo, angelologia dos anjos, antropologia dos homens, hamartiologia do pecado, soteriologia da salvação, bibliologia da Bíblia, eclesiologia da igreja e escatologia dos últimos tempos. A Bíblia Sagrada, então, ela é subdividida nesses 10 ensinamentos. Isso que é chamar de teologia sistemática. É você sistematizar os 10 principais temas da Bíblia por estudos. Então eu quero tentar aqui dentro das minhas mensagens pregar, não dar estudo, mas pregar sobre esses temas. Hoje eu vou falar sobre Deus, a pessoa de Deus. Entender profundamente essa pessoa tremenda, o Criador, o Eterno. E de repente, na próxima vez que aqui viermos, eu falarei sobre Cristo. Na terceira vez, sobre o Espírito Santo, assim sucessivamente, depois sobre anjos, consequentemente falando sobre anjos e demônios, depois sobre a origem do homem, a queda do homem, a salvação do homem, e assim sucessivamente. Vamos ler. João 1:23, diz assim, ó. E João lhes disse: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados faziam parte dos fariseus, e perguntavam-lhe ainda: então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem os profetas? João então respondeu: eu batizo com água,
mas no meio de vós já está um, que não conheceis, aquele que vem depois de mim, cujo eu não sou digno de desatar as sandálias. Esse, então, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No verso 23 e 24, verso 23 diz: eu sou a voz do que clama no deserto, fazer um caminho reto para o Senhor, como disse os profetas ou o profeta Isaías. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo falando com a sua igreja, nos ensinando e nos instruindo. Meus queridos irmãos, como nós podemos conhecer a Deus? É possível alguém conhecer a Deus? É possível. Eu acho que é difícil entender Deus, porque nós temos uma mente finita, mas é possível conhecer Deus. E a maneira de conhecermos a Deus, o Criador, o Pai, é através da sua palavra, daquilo que está escrito. E como a Bíblia explica a pessoa de Deus? A Bíblia Sagrada, ela não tem nenhuma pretensão de provar a existência de Deus, mas ela tem sim uma pretensão de aprofundar sobre Deus. A Bíblia não é para provar que Deus existe. A Bíblia é feita para você entender mais ainda daquilo que você tem fé. Por isso a Bíblia é feita para pessoas de fé, para se aprofundarem ainda mais no tema. Então a Bíblia, ela tem muito a nos dizer sobre a pessoa do Criador. E hoje nós iremos aprender 4 coisas sobre Deus. Primeiro, iremos aprender os nomes de Deus. Segundo, iremos aprender sobre os atributos de Deus. E terceiro, quem Deus é. E em quarto, como conhecê-lo profundamente. Quem está comigo, diga amém. Quais são os nomes de Deus? Veja bem, Deus tem títulos e Deus tem nomes. E como nós saberemos o que é um nome de Deus e o que é um título de Deus? É simples. Os títulos de Deus estão relacionados à necessidade do homem. Os títulos dados a Deus estão mais ligados a como o homem precisa de Deus do que como conhecer a natureza de Deus. Os nomes próprios de Deus, não. Os nomes de Deus estão relacionados ao próprio Deus. Por exemplo, na Bíblia Sagrada nós encontramos 7 títulos dados a Deus e 6 nomes dados a Deus. Esses títulos, eles também são chamados por alguns teólogos de 7 nomes redentores de Deus. Os títulos, apesar de terem o nome de nome, eles são chamados de títulos. Aqui temos alguns deles. Jeová Jiré. Quem sabe o que significa Jeová Jiré? Deus provedor. Você viu uma coisa interessante? Veja, esse título de Deus está ligado à sua necessidade de provisão. Em segundo lugar, temos Jeová Nissi, que significa o quê? Quem sabe? O Senhor é a nossa bandeira. Jeová Shalom, esse é fácil. O Senhor é a nossa paz. Todos os 7 títulos redentores de Deus estão ligados à nossa necessidade. Um outro título, Jeová Rafá, que significa o Senhor que cura. Um outro título, Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Jeová Chamá, para mim é o mais bonito. O Senhor presente está. Chamá, bonito, não é? O Senhor presente está. Um outro título, Jeová Tsidkenu. Jeová Tsidkenu significa o Senhor é a minha justiça. Você percebeu aqui que sabemos que isso não são nomes próprios, mas são títulos porque eles estão ligados à necessidade do homem. Eles não estão ligados ao caráter de Deus, estão ligados à necessidade do homem. Agora, os nomes de Deus não. Os nomes de Deus estão ligados a quem Deus é, ao caráter de Deus. E esses nomes de Deus são 6 nomes básicos que nós encontramos na Bíblia. Agora olha para mim. O judeu nunca ousou falar o nome de Deus. Foi encontrado lá na região da Mesopotâmia, perto do Golfo Pérsico, e também lá perto do Mar Morto de Canaã ali,
um chamado tetragrama com 4 letras. São 4 letras impronunciáveis, da onde se derivou todos os 6 nomes de Deus. Essas 4 letras é o Y e o H. O que é interessante é que nas 4 letras do nome de Deus, as 2 iniciais é Yeshua HaMashiach, Y e H. Porém, as 4 letras do nome de Deus é YH, WH. Tente falar esse nome. Põe na sua cabecinha agora um Y, um H, um W e um H. Tente pronunciar. Veja você que o nome de Deus ele foi feito para ser impronunciável. Portanto, o judeu, o que ele fez? Ele pôs algumas vogais para tentar pronunciar o nome dentro dessas 4 letras, e aí ele passou a se chamar Yud, Re, Wa, Re. Yud, Re, Wa, Re. Yud, Re, Wa, Re. E aí você pega essas 4 letras, da onde originou Yahweh, Yahvé, e hoje se transformou no famoso Jeová. O nome Jeová é um nome nunca existido. Na realidade, Jeová nunca foi pronunciado, nunca foi escrito, não tem ele escrito em nenhuma parte histórica da Bíblia. Deus nunca foi chamado por Jeová. Jeová foi o termo dado pelos alemães. O nome de Deus é Yahvé ou Yahweh, Yud, Re, Wa, Re ou Yahvé. Se você põe o acento no E final, fica Yahvé. Mas o original é com H, aí não precisa do acento, né? Yahvé, né? Com Y, ok? Portanto, como vamos entender aqui esses nomes de Deus, como a Bíblia diz? Em Gênesis 1, no versículo 1, por exemplo, se lê assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criou ali é bará, do hebraico. E a palavra Deus ali é El, o E e o L, Elohim, ou Elohenu, preste atenção nisso. Elohim significa o seguinte: o Criador. Elohim é um termo plural, mas não é plural de pessoas, não é plural de personalidade, é plural de atributo. Elohim, quando você lê lá na Bíblia, no princípio criou Elohim os céus e a terra, significa que deuses criou o mundo? Não, deuses não criou o mundo. Então, quando você lê esse texto, como se explica? Vamos, abra sua Bíblia agora em Isaías 44. No versículo 24, na minha Bíblia, na King James, nem tem o termo Jeová, é Yahvé mesmo. Mas alguma Bíblia tem o nome Yahvé? A minha é Yahvé, outras são Jeová ou Senhor Deus, né? Versículo 24, veja bem, não foi deuses que criou o mundo, foi Deus que criou o mundo. Diz assim o verso 24: assim diz o Senhor Yahvé, o teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre materno. Eu, Yahvé, é que tudo fiz sozinho. Como é que está aí? Sozinho, os céus e a terra. Deus fez e criou tudo com mais alguém, gente? Ele criou sozinho. Então, como que você explica o termo Elohim na criação e no início das coisas? Você vai ver que isso aqui é uma coisa tão profunda sobre Deus, mas tão profunda que isso aqui é um caminho muito tremendo. Abra aí João 1:6, Evangelho, vai lá. No texto que estávamos, Evangelho de João, capítulo 1, agora no versículo 6. Do 6 ao 10, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele.
João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. Agora olha o verso 9. A palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina toda a raça humana. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por, veja aí o singular, por ele, não é por eles. Diga, é por ele. Então, por que nós encontramos o termo Elohim plural na criação, se apenas Deus sozinho criou o mundo? É simples. Por causa dos seus atributos. Deus é um Deus único, singular, numericamente falando, e múltiplo em termos de atributos. Veja, a Bíblia fala que Deus tem até quantos espíritos? 7 espíritos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então Deus, ele é múltiplo e ao mesmo tempo único. Você entende o que eu estou falando? Repita comigo: Deus é múltiplo e ao mesmo tempo ele é único. Ele é muitos em atributo e único em personalidade. Vamos entender aqui os nomes de Deus. E os nomes de Deus identificam agora quem Deus é, o caráter de Deus. Todos os nomes de Deus estão registrados na Bíblia com 2 letras iniciais, que é E e L. Diga, E e L. E como se pronuncia isso? El. Diga, El. Então, quando você lê na Bíblia, El está falando de quem? Do nome de Deus. Então você tem, por exemplo, o primeiro nome que dissemos agora, Elohim, que significa o Altíssimo. Agora você vê que os nomes de Deus estão relacionados a quem Deus é. Nós temos, por exemplo, El Shaddai. El Shaddai significa Todo-Poderoso. Temos, por exemplo, El Elyon. El Elyon significa o Eterno. Temos, por exemplo, El Olam, que significa o Magnífico. Temos, por exemplo, El Gibor, que significa o Forte. Percebeu? Quando nós falamos dos títulos de Deus, eles estavam relacionados a mim, estavam centralizados na minha necessidade. Mas quando falamos dos nomes de Deus, estão relacionados ao caráter do próprio Deus. Por isso que Deus tem 7 títulos e quantos nomes? 6 nomes. Todos eles começam com a letra, 2 letras. E-L. Como se pronuncia? El. Bom, falamos sobre os nomes de Deus. Vamos aprender agora sobre a natureza de Deus. Abre parênteses. Existe algo mais importante no universo de conhecer do que conhecer profundamente o seu Criador? O meu filho perguntou para o professor de religião quais são os atributos de Deus, e ele disse que não sabia. Um professor. Quem ama Deus aí? Quem crê em Deus aí? Então você deve saber sobre Ele, você deve conhecer sobre Ele. Vamos aprender agora sobre a natureza de Deus. Veja bem, a natureza de Deus é revelada por aquilo que nós chamamos de atributos. O que é um atributo? Vou te dar um exemplo. Vou citar para você os meus atributos. Eu sou pai, eu sou pastor, também sou evangelista, também sou professor e também sou filho. Ou seja, você viu que aqui eu tenho muitos atributos. Aqui agora, qual atributo está falando? De pastor. Quando eu estou em casa com os meus filhos, qual atributo que está falando? Quando eu estou com a minha esposa, qual atributo está falando? Ok. Você percebe então que os atributos é a natureza de quem você é. Você é pai, você é filho, você é marido, você é patrão. Atributo é quem você é. E agora nós vamos falar dos atributos de Deus. Escute isso. Você vai conhecer agora na profundidade a natureza de Deus. E os atributos de Deus, eles são divididos de 2 maneiras. Os atributos morais
e os atributos naturais. Veja bem, Deus tem atributos morais e Deus tem atributos naturais. Os atributos naturais de Deus são também chamados de atributos incomunicáveis. E os atributos morais de Deus são chamados de atributos comunicáveis. Vamos lá para você nunca mais esquecer. Os atributos naturais de Deus são atributos incomunicáveis. Os atributos morais de Deus são atributos comunicáveis. Como que nós entendemos e aprendemos sobre os atributos de Deus? Vamos aprender um pouco sobre os seus atributos morais. Os morais são os comunicáveis. Como que sabemos que um atributo é comunicável ou incomunicável? É simples. Tem coisa que Deus não reparte com ninguém. Então é incomunicável. O que Deus reparte é o que, gente? Comunicável. Vou te dar aqui alguns exemplos de atributos de Deus que Ele comunica. Vamos lá. Em primeiro lugar, amor. É um atributo comunicável. A Bíblia diz que Deus é amor e Ele comunica do seu amor. Então, tudo que Deus comunica com o homem é chamado de atributo comunicável. E aqui temos a lista dos atributos comunicáveis de Deus: amor, sabedoria, paz. A Bíblia diz que a paz de Deus esteja com você. Misericórdia, graça. Apesar de nós pensarmos que misericórdia e graça são sinônimos, não são. Misericórdia é uma coisa, graça é outra coisa. Misericórdia Deus dá a toda a raça humana. A chuva vem para maus e para bons. O camarada ruim recebe coisas boas no mundo, e o camarada bom recebe coisas ruins no mundo. Isso se chama acaso. A misericórdia, ela vem para o assassino, para o corrupto, ela vem para o crente, para o não crente, porque a misericórdia é um presente de Deus para toda a raça humana. Agora, a graça, Deus só dá para filho. O filho, ele tem ambas as coisas. Ele tem misericórdia e graça. Portanto, tanto misericórdia como graça são atributos comunicáveis de Deus. Mais um atributo comunicável de Deus: compaixão, longanimidade, justiça, juízo. Deus comunica do seu juízo, gente. Ira. Ira é um atributo comunicável de Deus, porque Ele despeja e Ele comunica da sua ira. Então, os atributos de Deus comunicáveis estão aqui registrados. E agora vamos para os atributos que só Deus é. Os atributos incomunicáveis. Depois disso, você vai poder ensinar Deus, falar sobre Deus para as pessoas. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Primeiro atributo incomunicável de Deus: onisciência. Deus é onisciente. Essa palavra está registrada em Mateus 10 e 30. E também em Mateus 6 e versículo 8. Onisciente significa que Deus sabe de tudo. Diga, Deus não é pego de surpresa. Abra aí Mateus 10 e 30, por favor. Eu sei que hoje em dia as pessoas só querem saber de mensagem de bênção, de vitória, mas elas não querem mensagem que tem Deus na centralidade, que te faça conhecer Deus. Mas devemos pregar, devemos insistir nisso, amém, gente? Mateus 10, no versículo 30, diz assim, ó: e quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, todos estão contados. Você percebeu que Deus sabe até quantos fios de cabeça você tem na cabeça? Agora veja Mateus capítulo 6, no versículo 8. Pastor, e quem não tem fio de cabelo na cabeça? Você sabe quantos você tinha?
Olha o verso 8. Porque não vos assemelheis a eles, porque Deus vosso Pai sabe de tudo que tendes necessidade antes mesmo de você pedir. Sabe o que é o nome disso? Onisciência. Olha para mim, é ridículo da nossa parte nós pensarmos que a nossa oração vai mudar a direção de Deus. Deus sabe de tudo, irmão. Por isso que incredulidade é um pecado grave. Deus está ciente de tudo. Agora temos aqui mais um atributo incomunicável de Deus: onipresença. Diga isso. Em Deuteronômio 10:14 diz: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra tudo que nele há. O que significa o termo onipresença? Significa que Deus está em todos os lugares, que Ele enche os céus e a terra. Em Jeremias 23, do verso 23 ao 24 diz: porventura não sou eu Deus de perto e também de longe? Alguém se esconderia em algum esconderijo, de modo que eu não veja? Diz o Senhor: porventura eu não encho os céus e a terra? Isso significa onipresença. Agora olha esse texto de Salmo 139, no verso 7 ao verso 10. Olha que texto, gente. Esse texto aqui é uma crise. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Nesse texto, eu provo para você que Deus está no inferno. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que Deus habita até o inferno. Olha o texto: para onde me irei da tua face? Se eu subir ao céu, tu ali, e se eu for ao inferno, tu ali também estás. Uau. E o texto diz: se me torna as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará, a tua destra me sustentará. Você não pode fugir dos olhos de Deus. Você não pode se esconder de Deus. Você não pode fugir da presença de Deus. Você não pode fugir para nenhum lugar onde você vai. Deus ali também estará. E agora temos mais um atributo incomunicável de Deus: a onipotência. Diga onipotência. Alguém aí sabe me dizer o que significa onipotência? Deus tudo pode. Diga isso. E aí o texto mais famoso na Bíblia da onipotência é Lucas 1:37, que diz: porque para Deus nada é impossível. Isso significa que Deus pode tudo, Deus controla tudo, Deus pode fazer de tudo. Não existe nada entre céu, terra e inferno que Deus não faça. Isso significa que Deus não precisa prestar contas ou pedir permissão. Ele está acima de todos e Ele faz o que Ele quer. Diga amém. Temos mais um atributo de Deus: soberania. Diga soberania. Todos esses aqui são atributos incomunicáveis. Isso significa que ninguém é onipresente, ninguém é onipotente, ninguém é onisciente e ninguém é soberano. Só Deus é onipotente, onipresente, onisciente e soberano. Então são atributos incomunicáveis. Só Deus é isso. O que é soberania? Significa que Deus faz o que Ele quer, que Ele não precisa pedir, prestar conta. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Esses são os atributos de Deus. Agora, quem Deus é? O que a Bíblia fala do interior de Deus? Como a Bíblia explica o interior do Criador?
A Bíblia fala. A Bíblia vai dizer em primeiro lugar que Deus é um. Diga, Deus é um. Deuteronômio 6:4 diz: o Senhor nosso Deus é único Deus. Diga, único Deus. Para isso nós temos, preste atenção, 2 termos na Bíblia para a palavra único. Por exemplo, em Gênesis 2:24 diz: deixará o homem a sua mulher, e se o homem a casa de seu pai, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Agora veja bem, nós temos 2 unidades na Bíblia. Você tem uma unidade, essa de Gênesis 2:24, que é do homem e a mulher. Isso é chamado de Echad. É uma unidade composta. E você tem a unidade do Criador, que é chamada de Yashid, que é a unidade absoluta, a unidade única, numérica, uma unidade. Diga amém. Como nós sabemos que Deus não é um Echad e Deus é um Yashid? É simples. Quem está com a sua Bíblia aí, diga amém. João capítulo 10, no versículo 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Aí a palavra que você encontra aqui é Yashid. O que é que Jesus está querendo dizer? Em João 14:7, Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Agora veja bem, a unidade homem e mulher é simples de entender. Apesar da Bíblia dizer que eu sou um com a minha esposa, ela dizer que os irmãos têm que ser um, está em João 17. A palavra unidade ali, ou um, é Echad. Isso significa que quem vê a mim, não vê a minha esposa. Diga amém. Mas Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então não é a mesma unidade. Você está entendendo aí? Quem vê a mim não vê a minha igreja, e eu sou um com a minha igreja. Quem vê a mim não vê a minha esposa, e eu sou um com ela. Mas Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então não é Echad, é Yashid. Agora veja bem, Deus é Espírito. Diga, Deus é Espírito. E essa é uma crise. Alguns creem que Jesus, o Filho, e o Pai são distintos. Agora escute o que eu vou te dizer. Eles podem até ser distintos, mas nunca foram separados. Você nunca vai ver na Bíblia um só texto do Pai fora do Filho. Olha João 1:18. Abra aí a sua Bíblia. O texto diz assim, ó: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito o mostrou. Você viu agora? Você viu que o Filho sempre mostra o Pai, e você percebeu que ninguém vai conhecer o Pai sem ver o Filho? Em João, 1 de João 2:23 diz assim: quem confessa o Filho, de igual modo tem o Pai. Quem nega o Filho, também não tem o Pai. Então nunca houve separação entre Pai e Filho. Ah, pastor, mas lá na cruz Jesus Cristo disse: Eli, aí vem a palavra Elohim, né? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Significa: eterno, eterno, por que me desamparastes? Em algum momento, algumas pessoas dizem que ali o Pai deixou o Filho. Quem já ouviu isso? Agora deixe-me te dizer uma coisa: quando você passa por uma prova, Deus lhe deixa? Quando você passa por uma provação, Deus lhe abandona? O apóstolo São Paulo disse que Deus estava em Cristo, na cruz do Calvário, reconciliando o mundo consigo mesmo. Aonde é que Deus estava lá na cruz?
no Filho. Quando Jesus disse, por que me desamparastes? Você não tem nenhum texto na Bíblia que diz, por que deixaste-me sozinho? Por que me deixastes aqui na cruz? O texto diz, por que permite essa provação? Em nenhum momento o Pai abandonou o Filho na cruz. Aonde é que o Pai estava na hora do sacrifício? No Filho. Quem está comigo aí, diga amém. Deus é poderoso. Deus é tremendo. Então veja bem, como nós veremos Deus lá no céu? Como os anjos sempre viram. Quem andou com Adão no jardim do Éden? Jesus. O texto disse, ninguém jamais viu a Deus. É o Filho que mostra o Criador, o Espírito. Então quem andou com Adão? Porque Adão andou com Deus. Quem andou? Quem que Moisés viu? Quem que Ezequiel viu? Isaías capítulo 6 diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quem que Isaías viu? E aonde é que está o Pai? No Filho. Diga amém. Agora percebeu aqui? O termo é eu e o Pai somos um só. Deus é infinito. Diga, Deus é infinito. Deus não está subordinado aos obstáculos humanos naturais. Podem dizer que Deus até possui uma imensidade quando comparamos Deus com o espaço. 1 Reis capítulo 8, 27 diz, mas na verdade habitaria Deus na terra, se nem o céu podem conter Deus? Veja que Deus não está corporalmente nem no céu. Você entende o que diz? O texto aqui diz que Deus não habitaria corporalmente na terra, se nem o céu pode conter Deus. Ele enche os céus e enche a terra. Então, como que se vê Deus lá no céu? Em Jesus. Salmos 24, versículo 7 ao 9 diz, o rei Davi relata isso, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai os portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Veja que Davi está pedindo que portas se abram. Você acha que para um Deus que enche céus e terra precisa que portas se abram? Então Davi está falando de quem? De Jesus depois da sua ressurreição, voltando ao céu e as portas dos céus se abrindo para ele. O trono que você vê lá no céu é o trono de Cristo, o Pai que é infinito, o Pai que é Espírito, habita no Filho. Abra aí Colossenses 2:9. Essa é também, inclusive, a acusação que se faz a nós. Porque muita gente pensa que realmente Deus é um velhão, viu, Leco? Do cabelo branco, da barba comprida, numa cadeira de balanço. Agora veja, a Bíblia diz que nem o céu pode conter a Deus, nem a terra pode conter a Deus. Como uma forma corpórea poderá contê-lo? Deus não é um velhão balançando uma cadeira gagá. Ok? Olha o que diz Colossenses 2:9. Porque nele habita, aí usa o termo, corporalmente. Repita essa palavra, corporalmente. Quem é o corpo aí? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude. Plenitude é tudo. Quem é a divindade? Deus. Então Deus todo está no corpo de Cristo. O Pai enche o Filho. Uau. Por isso que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai.
Por isso que Jesus fala: quem confessa o Filho tem o Pai, quem nega o Filho não tem o Pai. Não tem como você ser salvo sem Jesus, não tem como você dizer eu tenho Deus. Se não tiver Jesus, você não tem o Pai. O Pai que é infinito, que é Espírito, que Paulo diz que habita numa luz inacessível, aonde o homem jamais foi e nunca irá, aonde o homem jamais o viu. O Pai deu um nome para o Filho, um nome que está acima de todos os nomes. A Bíblia diz que ele fez um corpo, preparou um corpo e encheu esse corpo da sua plenitude. Diga: o Pai está no Filho. Onde é que Deus está? No Filho. Diga amém. Aleluia. A grande característica de Deus é não se limitar. Ele também é imutável. Isso, inclusive, irmãos, é a grande segurança que nos dá como cristãos. Que Deus não tem várias palavras, Deus tem uma palavra, é sim, sim e não, não. O fato de Deus não mudar de propósito, de intenções, de pensamentos, é o que nos traz conforto e o que nos traz segurança. Deus é sempre o mesmo, o hoje e para sempre será. Em Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança. Deus não muda. Você pode dizer isso bem alto? Em Malaquias 3:10. E agora é um texto que se usa muito para o dízimo. Se o dízimo Deus mandou trazer no Velho Testamento, olha o que ele usa para você que você pensa que mudou. Eu, o Senhor, não mudo. Está claro? Deus muda, gente. Porque tem gente que fala assim: não, no Velho Testamento Deus era assim, então a lei mudou Deus. Irmãos, eu estava em casa fazendo um paradoxo, um paralelo entre os 10 mandamentos de Moisés e o Sermão da Montanha. Eu vou te dizer uma coisa: eu prefiro os 10 mandamentos de Moisés, é mais fácil praticar. Não matar, não roubar, não adulterará, não falar, não dar mau testemunho, não cobiçar, não adorar outro Deus além do nosso Senhor Todo-Poderoso. É difícil isso para uma pessoa de bem, um cristão de bem? Agora olha o Sermão da Montanha: dá presente para o seu inimigo. Se alguém for te pedir alguma coisa emprestada, dê. E diz mais: não fuja se você perceber se ele vai pedir dinheiro emprestado. Ó, qual que é melhor? Irmão, se você fizer um paradoxo com os 10 mandamentos de Moisés, com o sermão das bem-aventuranças, os 10 mandamentos é muito mais leve do que as bem-aventuranças de Jesus. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, para sempre. Essa é a nossa segurança. Se Deus lhe deu uma promessa, se o Senhor falou algo a você, Ele vai cumprir. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Passa os céus, passa a terra, mas o que Deus falou vai acontecer. Eu estava pregando agora em Goiânia, a cidade onde eu nasci, mas não ser a cidade que eu mais amo. Eu não posso falar qual que é, porque o curitibano já é nojento, irmão. Eu moro na República de Curitiba. Amo a República de Curitiba. Mas vamos lá. Se a morte entrasse aqui agora, não adianta bater na madeira, falar Ave Maria, Nossa Senhora, Virgem, Cruz Credo, nada disso impede a morte. Se a morte entrasse aqui agora e ela tivesse que levar alguém, e ela tivesse critérios,
quem você acha que ela levaria? Alguém disse o mais velho. Moisés começou o ministério com 80, Abraão com 100, então já mais velho não serve. Quem você, Deus falasse, morte, vai ali e leva alguém que você quiser. Mas existem critérios, eu vou te dizer. A morte levaria quem está vivendo sem propósito. Quem não está vivendo para a glória de Deus. O dia que você matar o propósito pelo qual você veio, você está à mercê do caos, da casualidade. Você sabe o que é viver casualmente? Se você se cuidar bem, você não fica doente. Mas se você não vive para a glória de Deus, o dia que você ficar doente, você morre. Se você não vive por propósito, o dia que tiver um acidente, você morre. Se você tem uma missão, a sua missão e o projeto que Deus tem para a sua vida é o que te mantém vivo. Ter dinheiro pode ser um acidente. Tem gente que tem dinheiro por acidente, gente. Ganhar na loteria. É isso que é viver da sorte. Perder dinheiro também é viver por acidente. Crente não vive à mercê da casualidade. Crente vive pelo sim, sim e o não, não de Deus, pela glória de Deus. Eu já estive morto no ano 2000 3 vezes. Fui ressuscitado com soco, com choque. Já estive quase morto essa semana. Mas eu ouvi o Senhor dizendo: há muita coisa para eu fazer na sua vida. Você está debaixo da minha missão. Você está debaixo do meu propósito. Você está debaixo do meu sim, sim e do meu não, não. Se você não vive para a glória de Deus, você está pronto para morrer a qualquer hora. Torça para não ficar doente. Se você entrar no avião e o avião estiver empipinado, vai ser aquele que vai cair. Inclusive, crente sem missão desgraça a vida dos outros, já dizia o profeta Jonas. Irmão, eu nunca quero entrar num voo com um camarada que está fora da vontade de Deus. Eu falo: Senhor, me livra. Mas não me livra da morte. Me livra de estar na mesma viagem com Jonas. Já percebeu que desgraça? Se entrar no avião que tem um Jonas. Eu não tenho nada a ver com aquilo, o avião começa a cair por causa daquele infeliz desobediente. O barco começa a afundar por causa da desobediência de um crente que não quer obedecer a Deus. Não, deixa eu só dizer que a igreja tem Jonas, tem irmão Jonas, falando Jonas da Bíblia, não é nada pessoal não, viu, irmão? O Jonas não precisa levantar e ir embora, não, é o Jonas da Bíblia, viu? Viva para a glória de Deus, irmão. Enquanto você está debaixo de um propósito, enquanto você está debaixo de uma missão, tente descobrir qual é o propósito que Deus te trouxe a esse mundo, porque aí você não estará vivendo por uma casualidade. Você pode estar no leito da UTI, se há uma missão de Deus nas suas costas, você pode morrer, Ele te ressuscita. Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou vai acontecer, a menos que você mate o propósito de Deus na sua vida. Se você destruir o propósito de Deus para a sua vida, você pode morrer. Eu sei que o que me mantém vivo é estar debaixo da vontade de Deus, é estar fazendo o que Deus quer. Eu ouvi de Deus: obedeça, faça a minha vontade, e você vai viver muito. Diga amém. Diga: eu preciso fazer a vontade de Deus. A Bíblia também diz que Deus é santo. A santidade de Deus é uma perfeição. Veja bem, olha para mim. Pega agora todos os atributos que eu falei de Deus até agora. Resumindo eles, você vai encontrar a santidade de Deus. Todos os atributos é quem Deus é.
A santidade é o que define Deus. A santidade é Deus. Os atributos é quem Deus é. Entendeu o que eu disse? Se você quiser definir Deus, defina pela sua santidade. Não há nenhum outro atributo que Deus seja mais do que a sua própria santidade. A soma de todas as características de Deus são transformadas na sua santidade. A santidade é o que nós devemos possuir, mas nunca seremos santos como Deus é santo. Apesar que o propósito de Deus é sede santo, porque o Senhor vosso Deus é também santo. Em Lucas 1,49 diz: porque me fez grandes coisas, ó poderoso, santo é o seu nome. Em Êxodo 15:11 diz: o Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizador de maravilhas? Deus age de acordo com o seu caráter. Suas ações são impressionantes. Olha para mim. Significa que Deus é inerrável. Deus não erra. É impossível Deus errar, porque não há nenhuma falha no caráter de Deus que faça ele se desviar da sua santidade. Sabe o que isso significa? Isso significa que Deus sinaliza, aponta e estabelece baseado na sua santidade. Eu vou dizer de novo: Deus sinaliza, aponta e estabelece baseado na sua santidade. Se Deus te ama, é baseado em sua santidade. Se Deus expressa graça, é baseado na sua santidade. Se Deus expressa juízo, é baseado na sua santidade. Por isso que o amor de Deus não anula o juízo de Deus. Quem diz quando Deus deve ser amor e quando ele deve ser juízo, é a sua santidade. Então Deus não vai agir por emoção. Deus vai agir por causa da sua santidade. Por isso que qual é a canção que os anjos cantam constantemente? 3 vezes, todo mundo: santo, santo, santo. De novo. Agora você vai falar alto, você vai ver como que isso estremece. Vai lá. Não dá um arrepio? Porque você está cantando Deus. Você está falando da natureza maior de Deus, de quem Deus é. Então Deus olha para você, você é filho dele, mas você cometeu algo que é passivo de ira, mas ele também te ama. Quem vai julgar dentro do próprio Deus se ele deve expressar amor ou juízo? Quem vai julgar? A santidade dele. Então a santidade dele determina qual dos seus atributos irão ser revelados a você. Aleluia. Eu não sei você, mas conhecer Deus de uma maneira profunda me traz arrepios. Eu lamento que a igreja hoje está cheia de clientes, não de adoradores. Pessoas que querem de Deus, não que querem Deus. Elas querem os atributos comunicáveis de Deus, mas não querem conhecer os atributos incomunicáveis de Deus. Não querem saber Deus na essência, quem você serve, quem você adora. Ele está aqui agora. Ele também está lá na sua casa. Ele está aqui agora ouvindo você dizer santo, 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 santo. Quando eu entrei no hotel essa semana, depois que saí do pronto-socorro em Goiânia, eu adorava o Senhor. Porque quando você começa a ter muita dor e toma remédio e não passa, você fica com medo de coisa pior, né? Dor assusta. Mas quando o médico diz, é só um negocinho na coluna,
parece que todo o medo se foi. Aí começa a lhe faltar adjetivos. A igreja não sabe servir a Deus. A igreja não sabe adorar a Deus. Ela fica num nível raso da profundidade da adoração. As pessoas querem algo no reteté. Eu estou sabendo que tem gente aqui saindo da igreja, indo à igreja, que tem revelação. Eu estou sabendo. É porque lá tem fogo, lá tem revelação. Revelação é a palavra de Deus, irmão. Nós estamos vivendo em tempos em que você precisa de ter segurança espiritual. E a maior segurança espiritual que você pode ter é conhecer Deus e fazê-lo conhecido. Deus sinaliza, aponta e estabelece, baseado em sua santidade. Deus também é imortal. Paulo diz em 1 de Paulo a Timóteo 6,16: aquele que possui, ele só, a imortalidade, que habita numa luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto e nem poderá ver, o qual seja a honra, a glória e o poder para sempre. Amém. A Bíblia diz que ele é invisível. Em Colossenses 1,15, Paulo sobre Jesus: ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. 2 de Paulo aos Coríntios 4:6, Paulo diz: Cristo é o resplendor da glória do Pai. Em Colossenses 1,17, Paulo diz ao rei, 2 de Paulo aos Coríntios 1,17, confere para mim, pastor Fernando, ou Colossenses 1,17 ou 2 Coríntios 1,17, para eu falar o certo. Ao Rei eterno, o Deus único, aqui está o Yashid, o Deus único, imortal, invisível, diga imortal, invisível. Johnny, vem aqui. Seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Aqui eu quero terminar. Pastor, diante disso tudo, tecnicamente, como agora eu posso conhecer Deus intimamente? Esse Deus que enche céus e terra. Toninho, Deus não tem lado. Se nem o céu pode conter, qual seria o lado de Deus? Dá um glória a Deus aí. Deus está aqui. Antigamente tinha uma canção muito bonita assim, ó. Segura essa nota aí, ó. Não pode dar, sobe um tom. Deus está aqui. Quem sabe? Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Há uma unção aqui nesse lugar. Tão certo como eu te falo. Vamos cantar mais alto isso? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está aqui, tão certo como que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te... Em João 4:24, Jesus falando para a samaritana: Deus é Espírito. Diga isso. E importa que aqueles que o adoram o façam em Espírito e em verdade. Agora olha para mim, Marli, como adorar a Deus dessas duas maneiras? Porque tem duas maneiras
que são maneiras certas, Claudinho, de adorar a Deus. Uma se chama em espírito e a outra se chama em verdade. Agora eu vou te ensinar como conhecer Deus, como tocar em Deus. Apesar de Deus ser invisível, imortal, infinito, transcendente, que compõe tudo, Ele pode ser tocado. Olha o que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Como tocar num Deus tão grande? Dá um ré maior para mim, meu filho. Essa é um ré maior, meu filho? Você não derruba o pregador, não. Um sol maior. Não há Deus maior. Vamos ver. Não há Deus melhor. Ele está aqui, eu sinto Ele. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Parece que tem mais gente cantando, tem anjos cantando aqui. Não há Deus. Xaralababassoura calá, xerecanta lababás. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande, tão grande como nosso Deus, como nosso Deus. Veja bem, no versículo 23 de João 4, olha o que Jesus começa dizendo para a samaritana: como tocar em Deus. É possível tocar em Deus, num Deus tão grandioso. É possível Ele hoje à noite, se aparecer a você. João 4:23 diz assim, ó: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Agora você entendeu que o grande caçador não é o homem? O grande caçador é Deus. O termo diz: Deus saiu à caça. Uau! É Deus que está à procura. No verso 24 Deus diz: como entender Deus? A mulher questiona. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores entendam isso e o adorem de duas maneiras: em espírito e em verdade. O que é a verdade aqui? Primeiro, Deus está falando para três tipos de pessoas. A mulher samaritana representa aqueles que se acham indignos de tocar em Deus. Deus também está falando aqui para os religiosos, é aqueles que se acham dignos de tocar em Deus. Mas tem um terceiro grupo, aqueles que se acham indignos, mas mesmo assim sabem que podem. Eu sou esse terceiro grupo. Me sinto indigno, mas sei que posso tocar nele. No verso 23, Jesus deixa claro duas coisas: o que é a verdade e o que é o Espírito que Jesus ensina para tocar nele. Primeiro, a palavra de Deus é a verdade. Você não pode adorar a Deus se a sua adoração não for bíblica. Não existe adoração sem exposição da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja bem, você pode fazer um show, trazer 5 cantores, todos eles consagrados e ungidos. Não é essa a questão. Se não tiver a verdade, não adorou de verdade. Você tem que adorar em verdade. Diga em verdade. Aqui, ó. Pega a sua Bíblia. Diz: aqui está a verdade.
maior. E em espírito. E o que é adorar em espírito? Jesus fala. Isaías 29:13 diz: vocês adoram a Deus com a boca, mas o coração está diante de mim. Os judeus só adoram a Deus em verdade, mas não adoram em espírito. Adorar em espírito é adorar com o coração, não é adorar com a boca. Sabe o que é adorar a Deus? É dizer a Deus o que Ele já sabe. Sabe por que você não pode falar de você mesmo? Isso é egocentrismo e também idolatria, porque você está falando de si. Sabe por que você não pode falar de outra pessoa, cultuando outra pessoa? Porque é um ídolo. Mas você tem que cantar os atributos de Deus. Você tem que falar de Deus o que Ele é. E aonde é que Deus habita? A Bíblia diz que Ele habita em meio aos louvores. Aonde é que Deus habita? Aonde é que Deus habita? Em meio aos louvores. Eu não sei se o Johnny conhece essa música, mas ela retrata um pouco da realidade. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé no lugar.